Graça e paz, igreja, com grande alegria que mais uma vez nós nos reunimos em mais uma quarta-feira doutrinária para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus, pegando aqui uma porção das Sagradas Escrituras, e o nosso desejo é que de fato o Senhor traga edificação sobre o corpo de Cristo. Nós temos estudado já algumas quartas-feiras as cartas da prisão, como são conhecidas, né, as 4 cartas ali escritas pelo apóstolo Paulo, a carta escrita aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon. E nós estamos justamente aqui na carta de número 3, por assim dizer, não é? Então, a carta escrita aos Colossenses. Carta esta, juntamente com as outras 3, né, por isso são chamadas de cartas da prisão, que foram escritas ali na primeira prisão de Paulo na cidade de Roma, não é? Ele seria preso mais uma vez, quando ali de fato ele seria então martirizado, seria morto. Então aqui, irmãos, só para nós relembrarmos um pouco, em alguns pontos relevantes, né, para o nosso entendimento daquilo que Deus tem para nos trazer hoje, então eu quero apresentar 3 pontos relevantes desta carta. Primeiro ponto é que Paulo ele não fundou essa igreja. Esta não é uma igreja que fora fundada pelo apóstolo Paulo. É consequência do seu ministério, mas não foi ele mesmo que fundara a igreja. Aliás, Paulo ele nunca visitou ali a cidade de Colossos, ele nunca foi nessa igreja. Segundo ponto relevante é que nós percebemos que alguma falsa doutrina começou a ser propagada ali aos crentes da igreja de Colossos. Então, lendo a carta aos Colossenses, nós percebemos de maneira muito clara que há essa preocupação em Paulo, chega-lhe ao conhecimento que falsos mestres estão ali, né, andando ali na igreja e tentando persuadir alguns membros da igreja com uma falsa doutrina. O terceiro ponto relevante é que Paulo, então, ele não deseja perder essa igreja, que justamente a igreja colossense é uma igreja que é fruto do maior anseio do apóstolo Paulo. Paulo, ele tanto queria exortar a igreja, e quando eu falo a igreja, é a igreja como um todo, e também ele deseja efetivar o ensino do propósito maior. É justamente o que ele tenta fazer ali da prisão em Roma. Ele tenta fazer isso com uma igreja em Éfeso, ele tenta fazer isso com a igreja ali em Filipos e agora aqui com a igreja colossense, né? Então ele tenta efetivar o que seria para nós o propósito maior, que nós chamamos aqui de missão principal, que é incutir ali nas igrejas a ideia de pregar o evangelho para toda criatura e em todos os lugares, evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Ok, irmãos? E aqui justamente a igreja Colossenses já é fruto disso, porque não é uma igreja que ele fundara, mas é uma igreja que é consequência do seu ministério. Então, alguém, né, foi ali alcançado pela pregação do apóstolo e alguém entendeu essa missão principal e alguém então fundara a igreja ali, a igreja Colossenses. Ele não queria então perder esta igreja para falsos mestres, falsas doutrinas. Por isso então que ele escreve esta carta aos Colossenses. Primeiro, para que a igreja não seja perdida. Segundo, para justamente incutir também essa missão principal no coração daquela igreja. Hoje, então, nós veremos aqui na sequência o capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 5, e eu já peço, então, que você abra a Bíblia Sagrada nesse texto, para que nós possamos ir vendo aqui versículo a versículo. Primeiro aqui, irmãos, o versículo de número 1, né, quando Paulo ele já inicia no capítulo 2, versículo 1, trazendo uma afirmação íntima, e eu quero dizer aqui uma afirmação também profunda, uma afirmação bem pessoal que ele faz a esta igreja e uma afirmação profunda. Ele diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, né? A ideia aqui, irmãos, de grande luta, né? Quão grande luta venho mantendo
por vós, a ideia aqui, irmãos, é que esta palavra, com grande Luca, aliás, a junção de duas palavras, vem da mesma palavra esforçar-se, né? E é da mesma raiz da palavra que ele usa no capítulo 1, no versículo de número 29, quando ele disse aqui, para isso aqui eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Esforçando-me o mais possível. Então seria a mesma palavra aqui, não é? Eu gostaria, pois, que soubesseis com grande luta, né, que eu venho mantendo aqui por vós, então o grande esforço que eu tenho feito aqui por vocês, né? E ele cita aqui mais uma igreja, né, o nome de mais uma igreja que também ele não conhecia presencialmente, que é justamente a igreja de Laodiceia, que também é uma igreja que ele não visitara, que ele não tinha ido, assim como a igreja ali dos Colossenses. A Laodiceia, que seria a principal cidade ali da Frígia, e Paulo, então, ele não conhecia os irmãos ali. Ele tanto fala isto, né, sobre a igreja colossenses, o esforço dele pela igreja colossense, como o esforço dele pela igreja de Laodiceia, que ele também não conhecia, como ele ainda completa por quantos, né, por todos que não me viram face a face, e tantas outras igrejas que ele já acreditavam serem frutos do seu ministério, que ele também não conhecia, mas isso não significava que ele não se esforçava por elas também. Paulo, então, ele tenta incutir a ideia de que mesmo não os conhecendo ali face a face, tanto os colossenses como os laodicenses e outras igrejas, essas igrejas, esses irmãos estavam entre aqueles por quem Paulo lutava para levar maturidade, né? E ele fazia isso justamente por meio dos seus escritos. Lembrando, irmãos, que esta carta colossense é uma carta gêmea à carta que ele escreveu para a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso é o contrário, é uma igreja que ele conhecia muito bem, que ele já havia visitado. Ele fundara a igreja de Éfeso, ele amava a igreja de Éfeso. Ele foi pastor, pelo menos por 3 anos, da igreja ali em Éfeso. E lembrando a sua situação presente, ele estava preso em Roma. Então, da mesma forma que ele se empenhou para escrever uma carta ali, não é, para a igreja em Éfeso, que ele tanto amava, também ele o fizera pela igreja ali colossense, e ele acreditava que essas cartas chegariam até Laodiceia, chegariam também às demais igrejas que ele jamais visitara e que ele acreditava ele não teria mais oportunidade de visitar. A lição aqui que fica para nós é que, mesmo passando por luta, né, por tribulação, estando preso, a sua maior prioridade ainda era o reino de Deus. Ele deixa isso bem claro. Há um esforço em mim, há uma grande luta em mim, não é? E por vós, né, ele deixa bem claro isso. Com grande luta venho mantendo por vós pela igreja. Então, mesmo passando por tribulação, estando preso, sua maior prioridade era o reino de Deus. O versículo 2, irmãos, ele fala que para que o coração deles, né, seja confortado e vinculado juntamente com o amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, o mistério de Deus, Cristo, né? Então, essa maturidade espiritual que Paulo tanto almeja ali para a igreja, que seria justamente, né, o objetivo ali de Paulo quanto a essa igreja, quanto às demais igrejas, ele chama aqui de forte convicção do entendimento, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Nós podemos traduzir isso como sendo 3 coisas, né? Esta forte convicção do entendimento. 3 coisas. Primeira delas seria o entendimento da plenitude do evangelho. O segundo seria o fortalecimento interior, né, ali dentro de cada um deles. E terceiro seria o amor comum. A soma disso, a soma dessas 3 coisas vai caracterizar então o que seria o cristão maduro. Quando Paulo diz para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, o mistério ao qual
Paulo está se referindo aqui é que o Messias, né, que foi revelado, né, o Cristo, ele é o próprio Deus encarnado, né? Basicamente o que ele escreveu lá para Timóteo, em 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A lição aqui é que, mesmo estando numa situação confusa, porque provavelmente Paulo, ali, como um homem na carne, ele em muitos momentos não entendia aquilo que estava acontecendo com ele, tanto que ele pensava que a primeira prisão de Roma já seria para o seu fim e ele estava enganado quanto a isso. Ele ainda seria solto e ele seria depois preso novamente, teria uma segunda prisão. Então, mesmo estando numa situação confusa, havia ali para ele uma revelação plena daquilo que mais importa. Então ele poderia não entender o seu presente momento, ele podia não entender a sua prisão, ele queria estar nas igrejas, ele queria estar visitando, ajudando presencialmente, mas a vontade de Deus estava sendo outra, contrário àquilo que ele queria. Então, embora ele estivesse confuso com sua presente situação, para ele tinha ciência disso, havia uma revelação plena daquilo que mais importa, então, que era o mistério revelado que o Messias, né, o Cristo, ele era, sim, o próprio Deus. O versículo 3, então, aqui quando ele diz em quem todos os tesouros, no caso em Cristo, né, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, né? Irmãos, aqui é que, contextualmente falando ali, os falsos mestres que rondavam ali a igreja, que ameaçavam os colossenses, eles afirmavam possuir uma sabedoria que eles diziam ser uma sabedoria secreta, né? Era um conhecimento transcendente ao alcance somente da elite espiritual. Então, não para todos, não seria revelado a todos, mas essa sabedoria seria apenas para uma elite, para aqueles que estavam acima desta seita, digamos assim, né? Deste ensinamento falso que eles estavam propagando ali. Então, no nítido contraste, aqui paulino, né? No nítido contraste feito por Paulo, ele declara que toda a riqueza da verdade, toda ela, que é necessária para a salvação, para a santificação, para a glorificação, ela é sim encontrada em Cristo Jesus, e o qual é ele mesmo o Deus revelado. Então, enquanto para os falsos mestres seria um conhecimento ali totalmente limitado para poucos e para uma elite, o conhecimento através de Cristo, para as três coisas mais importantes, né? No caso, a salvação, a santificação e a glorificação. Em Cristo, ela é totalmente revelada. João, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João, ele deixa isso muito claro, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos, disse o apóstolo Paulo, nós vimos, e aí é com os olhos carnais mesmo, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não foi nada secreto, foi algo revelado. Efésios ainda capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo mesmo ele fala sobre isso, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o seu consentimento, que propusera em Cristo. Em Cristo. Então, a lição aqui, no versículo de número 3, é que mesmo aparentando, né, ter perdido tudo, no caso ali o apóstolo estando preso, e não apresentar mais nenhuma humana relevância, humanamente falando, quem olhava para Paulo não via mais nenhuma relevância, era só um prisioneiro, havia ali a ele o maior tesouro de todos, que foi revelado justamente por meio de Cristo Jesus. E o versículo 4, aqui Paulo, né, ele chega ao que seria o ponto central, aqui pelo menos deste bloco, quiçá de toda a carta escrita aos Colossenses. Seria então o ponto central. Digamos que alguém perguntasse para o apóstolo,
por que você está escrevendo tudo isso? Por que você está falando tudo isso, né? E a resposta seria justamente o versículo 4. Assim digo, né? Assim escrevo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? Então, os falsos mestres que atacavam ali a pessoa de Cristo, eles tinham uma retórica muito persuasiva. Era uma retórica que poderia, de fato, como o próprio Jesus declarou, se possível, enganar até os eleitos, né? Então era uma retórica persuasiva que eles tinham, e eles tinham a favor deles, desses falsos mestres, a curta distância. Eles estavam ali em Colossos, eles estavam ali perto daquela igreja, eles tinham acesso face a face aos membros daquela igreja, eles tinham isso a favor. Enquanto o apóstolo Paulo, ele tinha contra ele a grande distância. Ele estava distante, ele estava preso, ele estava em Roma. Era, sim, um grande empecilho. Por isso que ele vem, então, enfatizando desde o princípio da carta, desde o capítulo 1, não é? Ele vem enfatizando, primeiro, a divindade de Cristo. Podemos ver isso aqui em 1 Colossenses, capítulo 1, o versículo 16, no final, quando ele diz, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ainda o versículo 17, ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então ele vem enfatizando, primeiro, a divindade de Cristo, e segundo, ele vem enfatizando também a suficiência de Cristo, tanto para salvar os cristãos, quanto para levá-los à maturidade espiritual. Então, qual é a lição que fica? A lição que fica é que, mesmo que Paulo estivesse impedido de ir até eles, estivesse ali sofrendo este grande empecilho da longa distância entre eles, a verdade revelada em palavras escritas, que seria aqui a palavra de Deus, né, era suficiente para blindar a mente e o coração da igreja remida, daquela igreja ali, Colossenses. Então, ainda que Paulo não pudesse estar lá entre eles, como os falsos mestres estavam, havia algo muito favorável, muito maior ali favorável, muito mais favorável à igreja de Colossenses, que eram as cartas escritas e que mais à frente é revelado como sendo inspirado pelo próprio Espírito Santo. A suficiência de Cristo revelada através da sua palavra. É justamente, irmãos, o que ele afirma no versículo de número 5, né, como sendo o resultado. No versículo 5, ele diz, pois embora ausente, embora eu não esteja com vocês, quanto ao corpo, contudo em espírito. Contudo em espírito, eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, né? Paulo, ele não podia estar presente com eles, mas isso não significava, todavia, que o seu amor e a sua preocupação por eles fossem menores. Ainda que ele não estivesse ali, ainda que ele não conhecesse a igreja presencialmente, ainda que ele não estivesse com eles face a face, isso não significava que o seu amor, que a sua preocupação, que o seu cuidado era menor. A ausência aqui, não é, do apóstolo, a não presença do apóstolo ali naquela igreja não era fruto de sua própria vontade, mas era sim um desígnio do Senhor. Então, podemos dizer que os rumos diferentes na vida ali de pastor e igreja, né? Pastor, no caso Paulo, estava indo para um lado, sendo levado pela vontade de Deus. A igreja estava indo para outro lado, ali também mediante a vontade do Senhor. Então, os rumos diferentes na vida de pastor e igreja aqui não denotavam um desinteresse, uma desarmonia, ao contrário disso. Assim como Paulo, ele desejava que tanto os filipenses como também os efésios, né, que ele tanto amava, ele desejava tanto que eles abraçassem a missão principal, aquela missão que a gente tem repetido tanto aqui, ele também queria o mesmo para a igreja ali dos Colossenses, ele queria o mesmo para a igreja ali dos Laodicenses, ele queria o mesmo ali para as demais igrejas que ele também não conhecia face a face, como nós cremos que a própria palavra, os escritos de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, almejam o mesmo para nós também, para a igreja do presente século. E este deve ser o pensamento de nós pastores. Nós devemos almejar o mesmo para as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo. Ele ainda aponta
dois pontos positivos, né, duas qualidades naquela igreja que estava sofrendo esses ataques ali de falsos mestres. O primeiro deles, ele aponta ali como uma igreja que tinha uma boa ordem e segundo, uma igreja que era firmada em uma fé. Ele diz aqui, ó, no versículo 5, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Esses dois termos é bem interessante, irmãos. O termo que ele usa aqui no original para descrever a boa ordem e para descrever também uma firmeza de vossa fé, esses termos, ambos, eles são termos militares, né, que representam uma fileira, digamos assim, uma fileira bem compacta, né, de soldados preparados para a batalha. Então, quando os soldados estavam ali enfileirados de forma compacta, preparados para uma guerra, para uma batalha, era usado então esses dois termos que Paulo usou aqui acerca desta igreja colossense. E ele declara isso, ele declara, né, que isso, né, trazia uma grande alegria para o seu coração, pois embora ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, ok? Então a lição que fica aqui é que mesmo estando como estava, né, da forma como ele estava, onde ele se encontrava, não tirava daquilo que ele era. No caso do apóstolo distante, ele era um pastor que ansiava pelo melhor ali para a igreja. No caso da igreja perseguida, no caso aqui a igreja Colossenses, era um povo destemido e com qualidades capazes de suplantar os pontos falhos e de levá-los a cumprir aquela missão principal. Ok, irmãos? Então, vendo então esses 5 versículos, né? Versículo a versículo aqui, eu espero que tenha sido claro para nós, para a igreja como um todo. Então, ficaram essas lições para nós. Lições apresentadas ali através do apóstolo Paulo, que nós podemos interpretá-las aqui e trazê-las uma aplicação para a nossa própria igreja. Né? A primeira lição é que, mesmo passando por luta, a maior prioridade do apóstolo é o reino. Então, mesmo que nós, né, individualmente falando ou coletivamente falando, estejamos passando por lutas, por momentos difíceis, tanto como indivíduo, como igreja, né, se é um momento difícil, complicado, devemos ter em mente que mesmo passando por tudo isso, a nossa maior prioridade tem que ser o reino de Deus. A segunda lição é que mesmo estando numa situação confusa, que o apóstolo não entendia, não compreendia muito bem, havia para ele uma revelação plena daquilo que mais importa. O mesmo para nós. Mesmo que você e eu não entendamos aquilo que está nos sobrevindo, aquilo que está acontecendo a mim ou a ti, né, seja de ordem financeira, de ordem de enfermidade, seja o que for, de relacionamento, seja o que for, tanto individualmente como igreja, né, como um todo, né, de forma coletiva, mesmo que isso para nós pareça confuso de vez em quando, a gente não compreenda, a gente não entenda, a gente pergunta a Deus por quê, mesmo assim temos a ciência que a nós foi revelado de maneira plena aquilo que mais importa. Então, ainda que eu não entenda determinadas coisas do presente momento, o que foi revelado a mim, que Jesus é o Cristo, o Messias enviado, e essa mensagem me trouxe salvação, me traz santificação e me trará glorificação no futuro, então certamente isso é o que mais importa. A terceira lição é que mesmo aparentando ter perdido tudo, né? E não apresentando mais nenhuma humana relevância, porque era apenas um prisioneiro, havia ali a Paulo, né, a ele, o maior tesouro de todos. Então, para nós também, ainda que em alguns momentos estejamos ali, humanamente falando, prostrados, finalizados, derrotados, mas a nós sabemos, foi revelado o maior tesouro de todos. A quarta lição, mesmo que Paulo estivesse impedido de ir até eles, né, até a igreja ali colossense, a verdade revelada em palavras escritas era suficiente para blindar a mente, o coração da igreja remida. Então, irmãos, essa palavra revelada a nós, irmãos, mais do que palavras de homens, mais do que qualquer pessoa que esteja à frente, esta palavra revelada a nós, ela é mais do que o suficiente.
mesmo que aparentemente nós venhamos a perder tudo, se tivermos a palavra de Deus, como o próprio Cristo revelou, que passaria os céus e a terra, mas a sua palavra, ela não passaria jamais. Tendo esta palavra escrita, revelada a nós, irmãos, então nós temos o suficiente para blindar a nossa mente e o nosso coração. E a quinta última lição, é que mesmo estando como estava, né, na situação em que Paulo se encontrava, ele estava preso e distante, e a igreja também, mesmo estando como estava ali sendo perseguida pelos falsos mestres, não os tirava, né, daquilo que eles eram, né, não mudava aquilo que eles eram. No caso do apóstolo que estava distante, ele era um pastor que ansiava pelo melhor para a igreja. Estar distante e longe não apagava isso. E no caso da igreja perseguida, era sim um povo destemido, ainda que perseguido, e com qualidades capazes de suplantar ali os pontos falhos, que Paulo chama aqui de uma boa ordem e a firmeza de fé, como bons soldados ali prontos para a batalha, né? Então, era um povo destemido, com qualidades capazes de suplantar os pontos falhos e de levá-los a cumprir a missão principal. É tipo assim, irmãos, o amanhã nós não sabemos. Né? Hoje eu estou como pastor da igreja, amanhã Deus o sabe. Mas onde quer que estejamos, eu particularmente tenho ciência que a igreja, mesmo passando por dificuldades, por lutas como tem passado hoje, né? Então, a igreja ela é capaz de triunfar por causa das qualidades que particularmente eu vejo em vocês, eu vejo na própria igreja. Então, mesmo estando como estava, né? Não, isso não era tirado deles, mesmo estando como estamos, isso também não tira de nós as qualidades que é ministrada ali e derramada sobre nós pelo próprio Espírito por meio da palavra do nosso Deus. E quem dera, irmãos, tenhamos em nós essas duas qualidades, a boa ordem e a firmeza na fé, né? Como bons soldados do Senhor, que estejamos ali meio que compactos, digamos assim, né? Mas preparados para a batalha. Então é isso, irmãos, que Deus nos abençoe. Nós ficamos por aqui. Na próxima semana nós teremos prosseguimento então desta carta maravilhosa escrita pelo apóstolo Paulo. E que esta palavra continue então a trazer edificação sobre nós. Como eu almejo, eu desejo que hoje tenha trazido edificação. Que Deus então nos abençoe, irmãos, e vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado então pela revelação da tua palavra a nós, que é mais do que suficiente, que nos revela de fato aquilo que é necessário, Deus, aquilo que é suficiente para a nossa salvação, para a nossa santificação e para a nossa glorificação, Senhor. Ó Deus, que em Cristo Jesus, mesmo em alguns momentos, passando por situações difíceis, de lutas, de tribulação, tenhamos em mente, Deus, aquilo que é o principal. Ó Deus, que possamos enxergar o teu agir através de nós, mesmo em cadeias, mesmo em prisão, mesmo sofrendo ataques, mesmo passando por lutas, possamos nos aperceber aquilo que foi revelado a nós por meio da tua palavra. Faz assim e nos fortalece, que o teu Espírito Santo venha nos ajudar em tudo. Nós oramos no nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Paz.